trazendo um pouquinho aqui já para o seu momento, entrando nessa especialidade, né, das cirurgias de mummy makeover e tal, eu queria também saber se você teve algum caso, assim, que tenha te marcado por algum motivo, um caso já pensando na mãe, pensando na nossa paciente, se você tem um caso que tenha te marcado bastante, assim, e um que tenha sido desafiador. Eu sou super ruim para nome, por exemplo, Sim. fixar nome. Sim. Leva um tempo, mas, por exemplo, tem pacientes que... Essa semana mesmo eu estou uma paciente em retorno de 3 anos, com a filha, e assim, e a gente lembra a prótese que usou, como Olha é que só. foi, né? Se foi dual plane, usou aqui, usou ali, enxertou gordura, como é que foi, puxa, a pele chegou justinha, o umbigo a gente teve que, né, ajustar, assim, porque realmente as cirurgias elas marcam muito, engraçado. Sim. Mas eu acredito que porque é algo tão individualizado e que a gente fica tanto assim, antes da cirurgia quebrando a cabeça e checando os casos, são cirurgias muito específicas, Sim. né? É uma especialidade que a gente não consegue fazer em larga escala, grande. Então você faz muito individualizado aquele tratamento e as cirurgias elas não são uma sequência, né? Uma rotina assim. Então a nossa, por exemplo, a nossa descrição de cirurgia, que é aquele documento que quando termina a cirurgia, Sim. Todo você detalhado. descreve, é tudo muito né, individualizado porque cada cirurgia teve um detalhe, então isso acho que acaba marcando muito, né? Sim. Então os pacientes voltam depois de alguns anos, você lembra quanto usou, né, ou quanto tinha, quanto trocou, como é que foi, como é que estava o músculo, ou como é que estava, né, alguma situação da lipo, ou alguma cicatriz prévia que ela tinha, né? Especialmente esses casos, o paciente já tem cirurgia prévia, cicatriz prévia, que já tem uma certa preocupação com algum detalhe que você possa encontrar, ou que a circulação vá colaborar ou não, então você já, aquilo marca demais, né? Marca demais o acompanhamento até do teu pós ali, né? E é isso também, acho que o pós, os pacientes passam muito em retorno, né? Depois a gente tem esse hábito de as pacientes voltam em retornos mensais, né? Em retornos tardios, a gente faz foto e eu tenho esse hábito de mandar para elas as fotos e checar, né? Analisar, né? Como se fosse um controle mesmo ali de... Isso é uma coisa que eu faço desde a época da residência, de sempre checar os resultados, pré e pós-analisar ali de forma crítica, né? Nossa, Estudar técnica. mesmo. Todos os casos são muito especiais para a gente, justamente porque são situações muito individualizadas, né? E um caso, assim, desafiador, que você se lembre, né? Algum seja recente, acho que devem ter sido... Você tem muitos casos que são complexos, né? Bastante paciente que chega pra gente com algumas situações mais complexas, te procurando, mas que você se recorde, assim, recentes, que tenha sido desafiador pra você, e se você puder dividir um pouquinho com a gente. Tem muito, né? Acho que toda semana a gente tem uma cirurgia ali, que é aquela cirurgia que você vê que está chegando, você já começa... Não tem jeito, né? A gente fala, nossa, é a rotina operar e tal, mas lembra muito a rotina de atleta, assim, né? Você vai tendo um jogo importante ali por vir, você começa a ter um friozinho na barriga, é uma coisa boa. Sim. A gente começa a gostar, né? Você tá ali, te deixa mais ligado, mais ativo ali, né? Você já começa a perceber aquela sensação de que é uma cirurgia mais complexa que está ali chegando. Sim. E tem bastante. Então, se pegar assim, no último mês, por exemplo, uma situação que a gente teve de uma cirurgia de mama, a paciente já tinha operado 3 vezes, e né, tentando reduzir mais a mama e preservando aquele implante que tinha sido colocado lá atrás com a ideia de dar sustentação, mas que cedeu. Quer dizer, aí são situações muito complexas, porque a cirurgia é muito complexa, Sim. a paciente está muito fragilizada com esse histórico todo, vem depositando uma super né, expectativa né? E falando, agora vou lá para realmente resolver. Sim. E essa complexidade ela não é só técnica, mas esse alinhamento de até que ponto a gente pode chegar, a expectativa, então envolve muita coisa, né? Posição de cicatrizes que já aconteceram ali, você tem que se adaptar. Então, são situações que tornam delicado, porque isso é muita expectativa, e por mais que você converse, baixe expectativa e tente ao máximo alinhar, o paciente vem ali justamente escolhendo a dedo médico e falando, não, agora a gente vai conseguir buscar isso que eu queria, né? Então, são situações que envolvem tudo isso, sabe? Sim. Especialmente nessas cirurgias de reoperação. E esse mesmo mês teve uma situação, uma paciente que a gente tinha indicado abdominoplastia para ela, ela já tinha uma flacidez um pouco mais importante e ela assumiu, né? E acabou fazendo, então, depois que a gente soube, acabou fazendo, então, a tentativa de uma
uma lipo apenas com tecnologia de retração de pele. Tá. Com receio da abdominoplastia, de ser uma cicatriz mais longa e tal. E não ficou satisfeito com o resultado, teve muita irregularidade, muita fibrose. E voltou para... Agora, o que a gente, né, conseguimos tratar essas irregularidades, conseguimos trabalhar esse excesso de pele. Então é aquela cirurgia que você vai, assim, as condições estão totalmente diferentes, né? Como é que será que vai estar a microcirculação? E graças a Deus foi super bem, a gente conseguiu descolar bem as aderências e trabalhar para ela, né, a abdominoplastia, que era a nossa primeira indicação, em condições super desfavoráveis. Então, Sim. toda semana tem uma situação algum assim. caso. E essa paciente da mama que você falou, da terceira abordagem, o que ela queria? Então, Assim, a gente alinhou nessa situação de não tinha contratura capsular, mas o que aconteceu com ela? Ela tinha uma mama com volume, Tá. muito caimento, e na ocasião lá atrás tinha sido indicado, bom, vamos fazer um levantamento e tal, e colocar uma prótese para dar um pouquinho de formato e tal. E ela aceitou super bem, claro, com outra equipe, né? Só que essa prótese que era para dar aquele formato acabou sendo um peso, acabou sendo... Então a queixa dela desde então era de mama grande, pesada e desconfortável para o dia a dia. Tá. E nessas tentativas de preservar aquela prótese e reduzir mais, e ajustar a pele e levantar, elas, ano após ano, né, iam perdendo de novo a estruturação, e alargando a areola, e alargando a cicatriz. E chegou num ponto que, né, soma tudo isso. O desgaste, isso pode acontecer, a prótese pesar e aconteceu alargar? Isso no caso dela. Era uma prótese na frente do eu não músculo sabia. e uma pele muito fininha, né? Provavelmente era olha uma só. indicação de redução mamária sem próteses. Sim. E aí somou aquela pele fina com aquela prótese pesando ali. E aí toda aquela, né, aquele desgaste, né? E aí toda a complexidade do planejamento, né? Sim. Mas no nosso caso ela foi super bem, assim. O receio de cicatrização, né? Então a gente recruta questão de hiperbárica, né? Todo o repouso, protocolo, né? foca na cirurgia de mama, não faz lipo nem outras coisas associadas. E a gente optou então por tirar aqueles implantes, reestruturar da melhor forma possível a mama em si, né? A parte glandular, fazer o trabalho com lipoaspiração, lipoenxertia, que o que ela queria era reduzir, né? Era levantar, e teve uma resposta de cicatrização muito boa, uma recuperação rápida, até surpreendeu, e muito contente. Então a gente fica feliz de ver no retorno que, puxa, deu certo aquele friozinho na barriga, né? Que a gente buscou ali aquela individualização e tentar atender da melhor forma, e tentar trazer o que a cirurgia plástica hoje propõe, e é gostoso a gente ver no pós essa evolução positiva para as pacientes, né? Uma coisa que impacta muito a autoestima mesmo. Sim, a gente vê e a paciente já vem, né, de um contexto ali mais fragilizada, né, com muita expectativa, e dá certo, ela fica bem, ela fica feliz com o resultado. Isso é uma coisa muito gratificante. Muito desafio, né? dia a dia. Essa nossa área de pós-gestacional, eu acho que são muita variabilidade de situações, de combinações. O paciente de repente já fez uma cirurgia previamente, teve a gestação 1, 2, gêmeos, né? Cesárea ou não cesárea, aquilo. Puxa, depois às vezes trocou a prótese, então soma essas oscilações de peso com eventual envelhecimento de pele, com situações de cirurgias prévias, vira uma complexidade gigante, né? Sim. E situações limítrofes, né? Então hoje mesmo eu atendi um retorno paciente que fiquei bem contente, o paciente a gente estava muito na dúvida, e aí, vamos fazer? A pele aparentemente boa, mas quando ela sentava formava uma dobra importante. Paciente que tinha aquele incômodo do abdômen do pós-gestacional, mas que não era nada abdômen, né, com grande, com estrias e tal, que a motivasse. Então ela foi levando, né, escondendo, mas levando. Então ela decidiu tomar essa decisão, decidiu partir para essa, né, pesquisa mais a fundo de cirurgia. Estava com 52 anos, 19 anos depois da gestação dela, porque realmente não era nada absurdo, mas que a incomodava, a ponto de quando sentava formava uma grande dobra, mas uma pele boa, diástase. Puxa, e aí, vamos para uma mini, vamos para um renúvel, vamos para uma abdominoplastia. A gente fez 2 retornos, discutiu muito, viu muitas fotos de casos juntos, né? E chegamos à conclusão de que a melhor opção era uma abdominoplastia total, mesmo que a pele não chegasse por completo, ia ficar uma cicatrizinha, né, em T, pequeno T ali, que é aquele componente do umbigo quando não desce por completo, mas que daria mais liberdade a gente tirar excesso de pele, melhorar mais, fazer uma lipo mais trabalhada e dar um resultado mais bonito de contorno para o abdômen dela e não depender tanto da retração de pele pela tecnologia. E não é que assim, na cirurgia a pele dela desceu por completo, não ficou Tzinho, deu para fazer uma cicatriz bem baixinha na cesárea dela. O receio era não conseguir tirar a cesárea, não conseguir tirar uma tatuagem que ela tinha feito em cima da cesárea por conta de uma cicatriz que ficou hipertrófica no começo, depois clareou e a tatuagem acabou ficando ali.
Então, de não chegar à pele, quer dizer, tem muitas possibilidades Sim. aí. E a gente viu que, puxa, foi a melhor decisão, porque a pele desceu bem, a gente conseguiu trabalhar muito contorno, e o paciente está com 2 semanas e está com um resultado lindo, assim, que nem eu esperava. Que bom. Então é sempre desafio, é Sim, sempre sim. gostoso, mas é complexo. Sim, né? é complexo. E até assim, trazendo para esse contexto, né? Atender mães, né? Eu acho que tem várias peculiaridades e curiosidades, sim, né? sim. E eu percebo que aqui a nossa equipe é toda composta por mães, Sim. né? Toda a nossa equipe. Eu acho que isso também tem, não sei se é proposital, né? Então, Acredito engraçado que não, né? Engraçado mas que não. todas são. Então, ter essa sensibilidade para entender, né? Como que é o contexto. Eu não sei se muito provavelmente também o fato de você ser pai, eu acho que isso também traz uma sensibilidade. Sim, então, assim, sim. conta um pouquinho pra gente, assim, como é que é, né? A gente vê que a gente tem todo um ecossistema de mães aqui, aí você como pai, como que é atender essas mães, como que é essa rotina, o que muda, assim, pra você que tem também outras pacientes muito que já legal. teve, né? Que não são mães, assim, como que é? Como que Não, são muito gostoso. esses detalhes? E essa questão do pós-gestacional, sempre foi o que eu mais operei, mais me identificava e trabalhava, mesmo antes de ser pai, né? Sim. Então, o engraçado é que agora a gente compartilha muito do dia a dia que as pacientes estão eu estou na mesma fase que elas hoje em dia, né? Sim. Não estive, hoje estou, né? Aham. Então a gente acaba compartilhando muito essa questão da rotina com as crianças, da bagunça, da Até logística. dos lugares que vocês Sim, vão, sim, né? As sim. viagens que Troca vocês fazem, dicas dicas de direto. onde ir. Então é gostoso e que é a tal. mesma fase. E com o Instagram, que acaba criando essa conexão e tal, elas acompanham. Nossa, eu vi o Renato, tal coisa, que legal, eu já fiz aquilo, poxa, a próxima vez faz isso. Então rola essa integração muito gostosa, né? E outras pacientes também que eu tenho, que sigo também, e os filhos, aquela dinâmica. Então acaba sendo a mesma rotina, né? De toda a nossa equipe aqui. Né? Da Carla, da Anne, da Suelen, da Aline. E então... até de entender a rotina da mãe num pós-operatório, né? Como que é com o filho, como que é a questão da limitação ali do movimento, como que é a questão psicológica mesmo de fazer um procedimento, do medo que se tem, ou não sei até né, como é que é essa questão do momento que é mãe para fazer uma cirurgia. Você falou agora que muda um pouquinho, né? Com certeza. E o que eu percebi muito das meninas também comentando da equipe, né? A Carla, a Anne, que passaram por essas também cirurgias do pós-gestacional, né? Tiveram filhos grandões, tiveram um impacto importante. Eu vejo quanto que elas já eram muito, nossa, imagina, excelentes, né? Impecáveis aqui. Um time realmente assim que a gente tem um carinho muito grande. Sim. Mas o quanto que eu percebi assim, o quanto que depois que elas passaram por isso, criaram uma empatia maior ainda com as pacientes. Por essa, né, pelo pós-operatório das pacientes, por estar ali em cima, estar querendo cuidar, querendo dar dica de coisas que fizeram e foi bem e deu certo. Então, essa coisa de uma equipe nessa fase é muito legal por tudo isso, né? As pacientes acabam sentindo isso também. Tem uma conexão maior ali, né? Porque é diferente, né? Eu acredito a gente fazer uma cirurgia não tendo, né, o filho ali, acho que tem uma demanda, né, do filho ali, buscando a mãe, a questão de, eu vou pra cirurgia, né, até da anestesia, enfim, tem todo um contexto ali relacionado à questão, né, do ser médico de mamães, né, tem toda essa questão. A gente sente um pouco essa apesar de ser a nossa rotina, você sente um pouco essa responsabilidade, né? Ainda mais a gente tendo filhos, você sabe o quanto que é uma cirurgia que não pode dar nada errado, né? Sim. A gente pode ir 2 vezes por cento cirúrgico para diminuir risco, a gente pode esperar mais, porque a gente precisa que o convênio esteja ativo da paciente. Já aconteceu muitas vezes, falou, olha, o convênio está numa carência, vamos esperar um pouquinho mais, vamos operar em vigência do convênio, porque se precisar de qualquer coisa, a gente está ali, a gente pode fazer a cirurgia, a parte da diástase que o convênio já cobre, a gente já pode estar num hospital bem estruturado, que o teu plano cobre qualquer exame, qualquer a gente vai pecar pelo excesso, tudo que, qualquer vírgula que tiver, eu vou chamar cardio, vou chamar vascular, vai ficar um dia mais no hospital. Então, convênio ativo, porque não tem jeito, né? Aquela é uma coisa muito importante, não só o sonho da cirurgia plástica, mas esse entorno, né? A segurança, né? Não tem E do jeito. refinamento também, né, Doc? Vejo que você fala bastante e acompanhando também o Dr. Rafael no centro cirúrgico, a gente vê o altíssimo nível, né, de refinamento. Isso também é importante porque a paciente, até para ela não ter que fazer uma outra cirurgia, né? Ela já ter ali, fazer em 2 etapas, pela segurança e justamente para refinar, para ela fazer a mama e a mama ficar
linda Sim. e depois, né, quando for abordar ali a parte abdominal, poder fazer ainda um refinamento, né, na mama. Eu e tenho ter muito essa toda filosofia, né? Porque eu vejo com frequência os pacientes que às vezes fizeram tudo. Puxa, fiz tudo, aí passa aqui para checar algumas coisinhas que não gostou tanto, ou o que dá para fazer de melhor. E aí você percebe que assim, foi feito tudo, mas o tempo cirúrgico, a conta não ia fechar para fazer tudo. Sim. Então a lipo foi às vezes um pouco, né, menos detalhada, algumas áreas não se mexeu, às vezes faltou algum detalhezinho de refinamento, provavelmente, né, alguma questão de... Né, não tem jeito, uma cirurgia que se a conta não fecha, provavelmente a equipe tem que fazer acabou escolhas, optando né? por diminuir um pouco, por abrir mão de algum, né, de repente acelerar o processo em algum detalhe ali de acabamento. Sim. Então a gente acaba não conseguindo fazer dessa forma, né? Sim. Então quando a gente percebe que a cirurgia vai ficar muito assim a toque de caixa, já são cirurgias longas, né? A nossa opção é sempre por dividir em 2 etapas. Se a gente percebe que é viável, a gente, imagina, eu trabalhei muitos anos com transplante capilar, né? Que é uma cirurgia que a gente, né, foi no início do FUE, que é a extração fio-a-fio. Então a gente ficava ali 9 horas, 10 horas. Então, a gente não cansa, não é o que o tempo cirúrgico é longo e pra gente vai... a gente acostuma, né? Nossa rotina a gente faz cirurgia, vem pro consultório, fica o dia inteiro. Né? Na época da residência também as microcirurgias, cirurgias de 10, 12 horas. Mas é a preocupação de se fazer uma cirurgia longa, né? Não como um transplante capilar, que é superficial, que o estímulo para o paciente é muito pequeno. Mas uma lipoaspiração, o corpo ele já sente mais, ele inflama. Então, quando a gente percebe que está ali meio limítrofe, a melhor coisa é dividir, porque a gente não vai conseguir fazer deixar de cuidar de um detalhezinho ali, deixar de enxertar uma gordurinha se a gente está vendo ali que tem uma pequena diferença, sair da cirurgia só quando realmente está muito contente com o resultado. Então, isso aí impacta em risco, né? Não posso fazer isso em tudo e ficar ali 14 horas com o paciente no centro cirúrgico. Então, daí a opção de dividir visando segurança. Total. Né?